Bom dia, amados. A paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel. Este é mais um programa Café com Jesus. Deus, nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra com a qual o Senhor Ele vai te abençoar grandemente hoje. Amém, queridos? Deus é bom. Nós estamos hoje fazendo aqui esta live, uma palavra de Deus, uma palavra que o Senhor quer ministrar em nossos corações, algo que nós precisamos fazer. E é muito importante, amados, o que nós vamos falar hoje é sobre a oração. Jesus, ele nos ensina a orar, Jesus nos mostra como nós devemos orar. E então nós devemos utilizar todos os dias esta ferramenta poderosa a qual o Senhor nos deu, que é a oração. Então hoje eu quero convidar você, te encorajar para que você gaste mais tempo pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, se relacionando com Ele, tendo uma vida em comunhão com Deus. Amém, amados? E antes de nós iniciarmos aqui, lendo esta palavra, eu quero deixar para você hoje aqui, eu quero fazer uma oração. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nesse instante, meu Deus, eu peço a Ti, Pai, que todas as palavras que venham sair dos meus lábios, Senhor, sejam Tuas palavras. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os meus pecados, em nome de Jesus, e que Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é enviada neste dia, Senhor. Que ela vá com poder e autoridade e que os Teus filhos recebam com alegria aquilo que o Senhor tem para as suas vidas neste dia. Então, que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada um deles e que possam, Pai, utilizar todos os dias desta ferramenta poderosa que o Senhor nos deu, que é a oração. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Então, quero ler para você o que está escrito em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 9. Eu vou ler do versículo 9 até o versículo 13 para você. Diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abro-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Amém? Amém, queridos? Então a palavra do Senhor nos mostra que Jesus nos está ensinando o dever de nós orarmos, de nós pedirmos ao Senhor, de nós buscarmos a Ele, de nós batermos na porta. E então Jesus está dizendo que se nós fizermos isso, nós vamos ter respostas. Se nós pedirmos, nós vamos receber. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar, nós vamos achar. Se nós batermos na porta, esta porta ela vai se abrir. Ou seja, nós precisamos utilizar desta ferramenta que o Senhor nos deu, que é a oração. Nós precisamos orar, amados, todos os dias. Nós precisamos orar a todo momento. Em 1 Tessalonicenses diz, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está escrevendo ali, ensinando aos tessalônicos, e então o apóstolo Paulo ele diz para orarmos sem cessar. O próprio Deus, utilizando o seu servo, fala da importância de nós orarmos sem cessar. E quando Deus mostrou isso na sua palavra, Ele sabia, Deus sabe, Deus é onisciente, onipotente, e Ele sabia que nós teríamos os nossos afazeres do nosso dia a dia, os nossos trabalhos, o dia a dia em casa, com o cônjuge, com as crianças, mas ainda assim Deus nos dá uma ordem na sua palavra para nós orarmos sem cessar. Ou seja, é possível isso. Você pode estar fazendo as suas coisas durante seu dia e ao mesmo tempo em comunhão com o Senhor, em oração, clamando a Ele ali em espírito, conversando com Ele.
E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós utilizamos desta ferramenta que é a oração, para nós mantermos uma comunhão com Deus, pedirmos aquilo do que nós necessitamos, nós vamos viver uma nova dimensão em Deus, uma nova dimensão em nossas vidas, e isso vai gerar uma alegria que nenhuma riqueza deste mundo pode dar, a comunhão com o Pai. Jesus Cristo é nosso exemplo maior de alguém que andava a todo momento em comunhão com o Pai. A Bíblia nos mostra claramente o momento em que ele não teve, que ele perdeu essa comunhão com o Pai, foi exatamente ali na cruz do Calvário, onde ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos. Jesus toma ali todos os pecados, todas as iniquidades. E então, naquele momento, ele clama ali a Deus, né? Por que, Senhor, tu me desamparaste, né? Ou seja, ali naquele momento o pecado ele fez separação entre Jesus Cristo e o Pai. Ou seja, Jesus se fez maldito conforme diz a Escritura. Ele se fez maldito ali por nós. Mas, ao mesmo tempo, ele fez isso para que hoje você possa ter um livre acesso ao Pai. Nosso exemplo maior de comunhão com o Pai. Na palavra de Deus, Jesus fala que fazia aquilo que via o Pai fazendo. Ou seja, ele andava em espírito, ele andava com o Pai Celestial. E o Senhor, ele quer que seus filhos também andem dessa forma, pedindo, buscando, batendo na porta, porque esta porta ela vai se abrir. Amém? Então nós precisamos utilizar essa ferramenta. Muitas vezes algumas pessoas dizem que eu não vou orar porque eu não vou pedir essas coisas, porque Deus anda muito ocupado, tem coisas mais importantes para Deus responder. No momento que a pessoa diz isso, né, eu já ouvi muito isso, a partir do momento que a pessoa diz isso, ela está dizendo que Deus é limitado, que Deus ele tem que fazer uma coisa por cada vez e que Deus ele não é onipresente e onisciente, ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença de Deus é um atributo do próprio Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus não está limitado. Muitas vezes o que está nos limitando é a nossa forma de pensar. Porquanto a Escritura ainda não é uma coisa importante na vida daqueles que ainda não têm buscado o Senhor. Mas a partir do momento que você busca, a partir do momento que você se enche da palavra de Deus e ela começa a habitar ricamente em você, nós vamos entender como nós devemos orar. Por que eu estou lhe falando isso? Porque a Bíblia nos fala que nós não sabemos como convém orar. Certo dia, uma pessoa chegou para mim e falando, né, sobre um cônjuge dela que tem uma dificuldade para leitura, e então o seu esposo chegou e disse para ela que ele não sabia orar. E naquele momento eu falei para aquela irmã, para aquela pessoa, eu disse assim, irmã, mas verdadeiramente ele está falando algo que está na Bíblia, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, mas para isso o Senhor nos deu o penhor da nossa salvação, nos deu aquele que vai nos guiar por toda a verdade, que é o Espírito Santo. E a partir do momento que nós pedimos mais do Espírito Santo de Deus, nós pedimos mais da presença de Deus em nossas vidas e mais conhecemos a palavra, a Escritura Sagrada, nós vamos pedir conforme a vontade do Senhor. Nós assim, então vamos pedir conforme a vontade do Pai Celestial. Em outras palavras, todas as vezes que você for orar, peça a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não sei como convém orar, eu não sei como orar. Então, me ajuda a eu pedir, me ajuda a eu buscar, a bater nesta porta. Me ajuda, me dá as tuas palavras de vida eterna, me dá as palavras necessárias nesta oração. Então, todas as vezes que você for orar, faça isso. E a oração, amados, é como o ar que nós respiramos. O cristão ele precisa da oração, porque sem oração é como um peixe fora d'água. Você ali logo vai perdendo vida, você vai deixando de se movimentar, de ter vida. Então nós precisamos estar ligados a esta fonte maravilhosa que o Senhor nos deu, porque é através da oração que nós temos uma ligação, uma comunhão com o Pai. Nós temos o privilégio
de nós entendermos a vontade dele para as nossas vidas, o propósito que Deus tem para nós. Cada homem aqui na terra, irmãos queridos, tem um propósito, cada pessoa tem um propósito. E nós podemos nos utilizar da oração para sabermos, termos conhecimento daquilo que Deus chamou, para que Deus chamou a gente. A partir do momento que você busca Deus, você vai entender a vontade dele para a sua vida. Muitas pessoas hoje estão no mundo perdidos, porque eles não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão. As pessoas não sabem isso. O homem tem sede de Deus e o homem tem buscado isso de várias formas, mas muitas vezes esquecendo da Escritura Sagrada, porque aqui nos mostra como nós devemos nos direcionar, o porquê que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, aqueles que creem no nome do Senhor. Então nós precisamos fazer isso. Eu quero hoje encorajar você a você orar, buscar a face do Senhor. Nós hoje, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias onde a palavra de Deus tem se cumprido diante dos nossos olhos. A profecia, a palavra profética, ela tem se cumprido. Jesus falou que ali no tempo, no princípio das dores, antes do fim do mundo, antes da consumação dos séculos, haveria guerras, rumores de guerras, haveria epidemias, terremotos em várias partes do mundo, fome, se levantaria reino contra reino. Então tudo isso tem se cumprido de forma clara, tudo isso tem se cumprido de forma evidente diante dos nossos próprios olhos. Nós somos uma geração que está contemplando o cumprimento profético da palavra de Deus. E os dias são difíceis, irmãos, os dias são maus. E sem uma proximidade com Deus, sem uma comunhão com Deus, muitos não vão suportar esse tempo que nós estamos vivendo. Serão tempos difíceis, mas ao mesmo tempo Deus promete que aqueles que estão na presença dele terão plenitude de alegrias. Está escrito na palavra de Deus em Provérbios: na presença de Deus há plenitude de alegrias, ou seja, o mais alto nível de alegria que alguém pode ter. E não só uma alegria, mas várias alegrias, é o que Deus promete na sua palavra para aqueles que estão na sua presença. E estar na presença de Deus é orar, é ler a palavra, é estar em comunhão com Ele. Hoje eu quero te encorajar a isso, a você pedir. Peça para Deus, peça algo para o Senhor. Senhor, concede-me mais da Tua graça. Senhor, concede-me mais da tua manifestação na minha vida. Concede-me mais de eu ter a capacidade de entender a Tua voz. Me dá uma capacitação. Senhor, eu estou precisando disso na minha casa. Senhor, concede-me isso. Então, quando você orar, quando você buscar a face do Senhor, você vai ver algumas respostas acontecendo, se não todas. Você vai ver as coisas acontecendo e a sua fé ela vai aumentar, porque você vai testificar Deus respondendo às suas orações. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Mais adiante, no versículo 11, diz: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Ou seja, Jesus está falando aqui, dizendo o seguinte para nós. Ele está falando que nós, sendo maus, sendo imperfeitos, sendo carentes ainda da misericórdia de Deus, imperfeitos, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Qual dos nossos filhos que se pedir um pão, nós vamos dar uma pedra? Qual deles que se pedir um peixe, nós daremos uma cobra? Ou se pedir um ovo, nós daremos um escorpião? Quanto mais o Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos a Ele? Ou seja, Jesus está dizendo assim: se vocês são maus, imperfeitos, quando os filhos de vocês precisam de algo, vocês dão boas dádivas a eles, quanto mais Deus, que é perfeito, que é bom, que é misericordioso, que é generoso, não nos dará também o Espírito Santo?
Ou seja, o Senhor está falando na sua palavra aqui que a nossa imperfeição, muitas vezes a nossa injustiça, algumas iniquidades, não nos impedem de nós abençoarmos os nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito, que é maravilhoso, não nos dará aquilo que é mais precioso que um homem pode receber aqui na terra, que é o Espírito Santo dele. A maior riqueza que um homem pode ter, amados, não é a riqueza deste mundo, que é perecível, mas sim o próprio Espírito de Deus. Ou seja, Deus está dizendo que Ele vai nos ouvir até no mais alto nível de bênçãos em nossas vidas, que é o próprio Espírito Santo. Jesus morre na cruz e então depois ali envia o Espírito Santo a todos aqueles que creem no seu nome. Os discípulos são revestidos ali com o Espírito Santo lá em Pentecostes. Deus abençoou. Então, peça a Deus mais dele, peça mais do Espírito Santo. Senhor, concede-me mais do teu Espírito Santo, porque com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos saber como orar, nós seremos auxiliados pelo Espírito Santo, nós teremos o discernimento dado pelo Espírito Santo, e a Escritura Sagrada diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então que você possa permanecer firme, clamando ao Senhor, pedindo, tá bom? Buscando, batendo na porta, porque o Senhor, Ele está com seus olhos abertos, Ele está com seu ouvido aberto, Ele está contemplando a sua vida, está contemplando toda a tua história. Busca Ele. E para finalizar, eu quero ler para você o que está escrito em Jeremias 29:13, diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca ao Senhor de todo o seu coração, porque não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia fala que aqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração o acharão. Aproveite esta maravilhosa bênção que o Senhor nos deu, que é o privilégio de orar, de pedir, de buscar, de bater na porta, porque o Senhor Ele vai te responder. Na medida da vontade dEle, conforme a sua soberania, o Senhor vai te responder. Então, entre nesse lugar, nessa dimensão de relacionamento com Deus, porque o Senhor Ele vai te abençoar grandemente. Faça como Jesus. Ele estava sempre com o Pai, orando. Ele se afastava, ia para os lugares desertos, orava. Pois então você faz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta e conversa em secreto com o Senhor, porque em secreto Ele te recompensará. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração por você nesse instante. Vamos orar. Pai, os teus filhos ouviram a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que eles possam ser capacitados nesse momento sobremodo para entrar em oração, para ter uma vida completamente nova de oração, Pai. Que eles adentrem numa nova dimensão de um relacionamento contigo, que eles possam se alegrar, Senhor, em tudo aquilo que eles façam buscando tua face. Querido Pai, responde às orações naquilo que te aprouver, que seja sempre feita a tua vontade, não a nossa. Então, Senhor, eu também te peço mais o teu Espírito Santo nesse momento para cada um dos teus filhos, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz, Senhor, que nós sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor, Pai, que é santo, maravilhoso, o Pai Celestial, não nos dará o Espírito Santo, então que o Senhor nos dê nesse momento mais o teu Espírito Santo. E todos aqueles irmãos, as minhas irmãs que estão aqui, Pai, ouvindo, todos aqueles que estão recebendo a tua palavra aqui, Pai, que sejam cheios do teu Espírito Santo nesse momento, sejam cheios do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Deus te abençoe grandemente. E se Deus permitir, em breve nós estaremos aqui de volta no programa Café com Jesus. Lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo fez isso por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Amém? Então, busque a face dele, ore, peça, bata, porque ele vai te responder. A porta vai se abrir. Persevere.